Salve, salve CDF! Hoje você vai entender por que esse canal se chama Criador do Futuro, que de fato é ser um criador do futuro, né? Como você pode se tornar um criador do futuro e como a gente, através de uma filosofia de vida, criou a nossa realidade. Saiu de uma realidade de dívidas, de morar numa cidade pequena, dentro dessa cidade pequena, no bairro mais pobre dessa cidade, para construir uma vida de sucesso, né? Subir em grandes palcos, faturar milhões de reais, realmente criar a vida que a gente escreveu num papel. A gente simplesmente escreveu uma história que a gente queria viver e a gente conseguiu viver essa realidade. E hoje também eu vou compartilhar com você a nossa nova história, porque uma coisa é eu vim aqui te contar uma historinha de coisas que talvez não possam ser tão verdade assim, né? Você pode confiar ou não na história que eu vou te contar. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas coisas que a gente vai construir, que você vai ver a gente construindo nos próximos 2 a 3 anos. E esse vídeo ele vai ficar aqui, né? Ele vai tirar uma foto da realidade que a gente está vivendo hoje e daqui 3 anos você vai ver a nossa realidade se transformando. E por que eu tô fazendo isso, né? Pra me gabar aqui na sua frente? Não, pra você entender que isso que eu tô compartilhando com você é baseado na verdade. E quando eu falo de verdade, não é que eu estou falando a verdade, é que é baseado numa verdade universal, uma verdade que faz parte da nossa realidade, que você também pode usar essas mesmas ferramentas para construir a sua realidade. E aí vão ter 2 tipos de pessoas, aquelas que vão acreditar de cara nisso que eu tô falando e vão tentar aplicar o que a gente tá compartilhando com você aqui nesse canal, porque tudo que a gente compartilha com você tem a ver com essa ideia de fazer você se tornar um criador do futuro. Essa é a nossa missão neste planeta, compartilhar com o máximo de pessoas possível essa ideia de que, cara, a realidade é construída por você. Você não é uma vítima nessa realidade, você é um criador do futuro. Sacou? Então, vamos lá. Tudo começou há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando eu entrei num processo de depressão. Eu produzi um evento dentro dessa cidade pequena onde eu morava, chama Braslândia, tinha uns 70 mil habitantes, e eu tentei criar uma festa que era pra ser uma festinha. Vou bem rápido nessa história, só pra você entender o contexto, né? Que era pra ser uma festinha que era pra ter 300 pessoas, só que chegou no dia do evento, a gente tinha vendido quase 1000 ingressos e a gente não tinha documentação. Essa festa foi embargada, né? E aí eu saí da pessoa que era a mais querida da cidade, entre aspas, né, tipo famosinho da cidade, pra se tornar a pessoa mais zoada da cidade. Eu literalmente virei meme na cidade no dia seguinte da festa, que não aconteceu, e que várias pessoas ficaram lá na porta, né, e eu fiquei devendo mais de 800 pessoas dentro de uma cidade pequena. Surgiram vários memezinhos falando de como tudo isso era muito engraçado, que ele devia a cidade inteira agora, e foi realmente terrível, e isso me levou pra um processo de depressão. Eu perdi todos os meus amigos, só a Hannah ficou do meu lado, e eu não tinha ideia de como pagar essa dívida de 20 mil reais na época. Pra mim 20 mil reais era imensurável, principalmente porque eu ganhava 0 reais por mês, tá ligado? E tipo, não tinha nenhuma ideia de como ganhar dinheiro, então pra mim tinha acabado a minha vida ali. E eu fiquei 3 meses num processo depressivo, realmente pensando em não viver mais, né? Só que graças a Deus eu não tive coragem de fazer isso. E na realidade essa foi a melhor coisa que me aconteceu, porque depois desse processo eu comecei a buscar outra coisa. Pop-up sobre esse vídeo é que ele vai ser bem uma troca de ideias mesmo. Eu vou agir como se você estivesse aqui em casa e a gente estivesse trocando ideias sobre isso e eu estivesse contando um pouco da história da minha vida pra você. O que acontece, né? Todo mundo que eu conheço, que eu me conecto, que eu me torno amigo, eu tento multiplicar essa ideia de criador do futuro. Mas esse conflito de passar por um estágio de depressão me levou a buscar uma forma de sair disso. Eu comecei a pesquisar no YouTube, acesso pra saber, cara, como é que eu construo uma vida nova, né? Como é que eu me torno alguém bem sucedido? Eu comecei a encontrar alguns canais no YouTube, eu encontrei um livro, o primeiro livro de autoajuda, assim, que eu li foi Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E lá ele começa a falar de forma assim, né, bem interessante sobre essa ideia de criação da realidade e tudo mais, e teve um conceito lá que me pegou, que era o conceito de derrota provisória. Como é que é esse conceito de derrota provisória? Eu comecei a ver, nesse livro, ele contava várias histórias de pessoas que passaram por um momento de prejuízo muito grande e depois eles conseguiram vencer na vida, e que esse momento de derrota provisória era brutalmente importante para as pessoas conseguirem ir para esse próximo nível, porque a derrota provisória ensinava as coisas que eles precisavam aprender para conseguir ir para esse próximo nível. E eu comecei a me apegar muito a isso, né? Porque eu tava apegado na depressão, nos problemas que eu tava vivendo. Tava com o meu foco, a minha energia, porque é onde você coloca o foco, é onde você coloca a sua energia. Então a minha energia tava direcionada pra dívida, pra piada que eu era, pra todas as coisas externas e negativas do meu mundo conhecido, do meu passado conhecido. Então eu tava gastando energia com todas essas coisas e gastando energia com o que eu deveria gastar, que era focar em criar uma nova realidade pra mim. Então como eu tava gastando energia
com todas essas coisas, eu tava vivendo todas essas coisas. Era só isso que acontecia na minha vida. Quando eu tive contato com esse livro, com essa ideia de derrota provisória, eu comecei a, aos poucos, tirar um pouco esse foco das coisas que estavam erradas na minha vida e colocar um pouco mais de foco em mim, na construção de uma nova pessoa, na construção de uma nova realidade. E aos poucos eu comecei a criar hábitos de correr, de escrever páginas matinais e comecei a focar nessa ideia de que, pô, eu posso de fato construir uma nova realidade. A primeira coisa que eu fiz foi um conceito que tem lá no livro, que é o conceito de você construir uma habilidade única que faz sentido, né? Uma habilidade que pode te dar algum resultado financeiro. Eu foquei na habilidade de construir vídeos. Nessa habilidade de construir vídeos, fui construindo a minha carreira no audiovisual. E aí eu percebi que eu já estava ali criando um pouco da minha realidade. Eu saí de um momento de dívidas de 20 mil reais e comecei a faturar em um ano e meio, 20 mil reais todos os meses, então, tipo, começou a ficar uma vida um pouco mais tranquila, só que quando chegou nesse ponto do momento, assim, eu entendi qual era a vida que eu de fato queria viver. Eu queria me posicionar na internet como storyteller e eu queria ser um dos maiores storytellers desse país, e eu comecei a escrever essa história, onde eu era um grande storyteller, onde eu tinha muitos alunos no meu curso, onde eu subia nos maiores palcos, onde eu tinha contato com as pessoas que até então eu só conhecia através da internet. Cara, 2 anos depois disso, tudo isso aconteceu. A gente construiu a Criadores do Futuro, a gente pegou mais de 5 mil alunos só na Criadores, sem contar os outros produtos. A gente palestrou nos maiores eventos de marketing digital para 2 mil, 4 mil pessoas. E a gente terminou esse ano como parceiro da maior plataforma do mercado digital, que é a Hotmart. Então a gente de fato escreveu uma historinha, eu escrevia num caderninho desse aqui, né, de páginas matinais. Então eu escrevia a história que eu queria viver, e eu repetia essa história, eu me sentia como se a história já fosse real, e a gente de fato construiu a vida que a gente queria viver, e a gente está vivendo essa vida agora. Então é por isso que esse canal chama Criador do Futuro, né? Criadores do Futuro, porque a gente viveu essa ideia. Eu era uma pessoa que achava que eu era uma vítima da sociedade, que as coisas simplesmente aconteciam comigo, que o acaso me derrubava, que eu tinha macumba na minha vida e que as coisas sempre iam dar errado para mim, que eu nunca ia sair dessa realidade escassa, e descobri que eu poderia criar a minha realidade. E com essa descoberta eu de fato fui lá e criei a minha realidade. Eu me tornei um criador do futuro. Essa transformação foi tão forte na minha vida que eu não poderia vir até aqui sem, de fato, compartilhar essa ideia. Então virou uma missão de vida compartilhar essa ideia. Teve um dia que no apartamento que eu morava, um apartamento de 27 metros quadrados, eu tava lá num surto criativo, 3 da manhã, a Hannah tava dormindo ainda. Eu tava pensando, né, construindo essa realidade, construindo esse negócio que levaria a gente para um próximo nível, e surgiu esse nome, Criadores do Futuro, na minha cabeça. Meio que foi um download ali do que eu deveria fazer. Quando surgiu esse nome, eu já fui, comprei domínio e tal, e comecei a realmente vibrar nessa frequência onde a Criadores do Futuro se tornava um grande produto dentro do mercado digital, e foi o que aconteceu. E aí, a partir dessa história, eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos, algumas ideias, algumas coisas, algumas práticas que eu usei para de fato criar a minha realidade, para sair de uma realidade escassa para uma realidade de abundância, para um sentimento de tristeza, de medo, de desesperança, para frequências mais altas, né, de esperança, de alegria, de prosperidade, de construção da minha realidade. A primeira delas é entender como funciona esse processo de criação. Se você é um criador do futuro, existe um processo de criação. E o processo de criação, ele é um processo de criação que se baseia na forma como a natureza funciona. Como assim? Imagina uma árvore. Quando você olha para uma árvore, você esquece que aquela árvore um dia foi uma semente. Quando você olha para uma árvore de manga, você esquece quando você pega uma manga, a manga que você pega, ela tem potencial de se tornar uma árvore tão grande ou maior do que aquela que você pegou aquela manga. Como é que acontece o processo de criação? O processo de criação começa com uma semente. Então, vamos prestar atenção. A manga. A semente da manga, ela é plantada na terra. Quando ela é plantada na terra, existe um trabalho, né? Um acúmulo de energia que transforma aquele trabalho em uma árvore. Quando aquela árvore cresce, ela vai gerar um fruto, sacou? A mesma coisa acontece na nossa vida. Como é que funciona o processo de criação de um ser humano? Começa com uma semente, que é plantada num útero, terra. Existe um trabalho de energia, e aí depois desse trabalho de energia, nasce um bebê, que é uma árvore. Esse bebê, essa árvore, esse humano, ele pode gerar frutos, que são os feitos que ele faz na vida. Como é que funciona para a construção de uma nova realidade? Tudo começa com uma semente, ideia. Tudo começa com uma ideia. Essa ideia é plantada em algum lugar, que é na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente produz o trabalho, a árvore, e isso vai gerar bons frutos. Cara, a gente vai fundo aqui, né? Porque a gente tá nessa troca de ideias, eu não imaginei que a gente ia tão fundo. Mas o que acontece? O grande problema é que na maior parte do tempo a gente tá com ideias negativas. A gente tá pensando nas coisas que vão dar errado, a gente tá focado no nosso passado, nas coisas que são
são previsíveis, nas coisas que são conhecidas na nossa vida, né? Quando eu tava lá de depressão, eu pensava, caraca, tem essas dívidas, as pessoas não gostam de mim, eu não sei o que fazer, tô perdido, caraca, tipo, olha a minha vida que agora eu moro numa casa que as paredes não são nem pintadas e eu não tenho nenhum computador para trabalhar direito, o computador tem uma tela quebrada aqui e tudo mais, então eu focava nas coisas que eram conhecidas, eu gastava toda a minha energia com isso, a minha energia vital. Tudo que você foca, você tá gastando energia. Então se você tem problemas no relacionamento e tá o tempo todo focado nisso, você tá gastando a sua energia vital para isso. Você tem problemas com dinheiro, então o tempo todo pensando no dinheiro que você não tem, então você tá gastando a sua energia para isso. Você tá com problemas de saúde e você tá focando naquela parada, então você tá gastando a sua energia focando naquilo. E aí quando você foca em todas essas coisas negativas, você tá botando ideias, né? As suas ideias estão focadas nessas coisas negativas, não sobra energia, não sobra ideia para você fazer coisas positivas, coisas novas na sua vida. Então o que você precisa fazer? Você precisa começar a trabalhar para tirar o foco dessas coisas externas e começar a focar nas coisas internas, para produzir uma semente, para produzir uma ideia, colocar energia na produção de algo que vai te levar para algo desconhecido. Você está focando na sua realidade conhecida, que é onde as coisas são negativas. Você tem que tirar o foco da realidade conhecida para focar no internamente e começar a focar na produção de uma nova ideia. Quando eu comecei a focar no interno, na produção de uma nova ideia, eu construí uma semente, que é a semente Criadores do Futuro, que é essa que vocês estão vendo aqui agora. Tudo que vocês veem que a gente produz veio dessa semente, que é a semente de Criadores do Futuro. Então eu plantei essa semente na minha mente subconsciente, comecei a vibrar numa frequência, buscar uma ideia, uma imagem, aonde as coisas que eu queria construir já estavam construídas. E eu comecei a me sentir como se tudo que eu queria ter, eu já tinha. E aí, me sentindo dessa forma, eu comecei a produzir o trabalho necessário para aquilo acontecer. Que é, eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a ter boas ideias de vídeos, os vídeos ficaram cada vez melhores, eu comecei a produzir o curso ficou cada vez melhor, e aí as coisas foram indo para a direção aonde aquela ideia só tinha uma possibilidade, que era gerar o fruto que eu queria. Então, como é que acontece o processo de criação de uma nova realidade? Você precisa tirar o foco da realidade que você tem hoje e começar a focar numa realidade que existe dentro de você, para produzir uma nova semente, ou seja, uma nova ideia. Quando você tem uma nova ideia, você precisa ter trabalho, ou seja, trabalhar nessa nova ideia. A partir do momento que você trabalha nessa nova ideia, se essa ideia é baseada nessa realidade nova que você quer criar, e você está focando nela, colocando a sua energia, onde você foca, é onde você coloca a sua energia. Se você coloca a sua energia em algo positivo, o universo não tem outra escolha a não ser te dar o resultado que você espera, ou seja, te dar o fruto que você espera. Se você pega uma semente de manga, planta num solo fértil e você tem o trabalho, ou seja, tem a energia da terra, tem a chuva, tem tudo que precisa para aquela árvore nascer, ela não tem outra opção a não ser gerar uma manga. E a mesma coisa funciona na nossa realidade. Se a gente planta a semente certa no lugar certo, a realidade não tem outra opção a não ser te entregar a realidade que você quer viver. Então, eu trouxe isso pra você de uma forma bem filosófica hoje, né? Eu não sei se vai fazer sentido pra você. Eu espero que tenha feito bastante sentido pra você. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber o que você tirou desse vídeo. Fez sentido? Isso se conecta com algo que você viveu a partir desse momento? Agora eu quero que você comece a analisar a sua vida e pensar, pô, eu já vivi algo parecido na minha realidade. Como você é um criador, você potencialmente já deve ter criado algo na sua vida. Seja algo positivo, seja algo negativo, mas você com certeza já criou algo positivo. E a partir do momento que você começa a se conectar e entender como as coisas funcionam, o universo começa a se abrir pra você e novas informações começam a chegar. Então, deixa aqui nos comentários, eu quero fazer mais vídeos falando sobre isso, né? Talvez eu traga algo um pouco mais estruturado aqui. Foi de fato uma troca de ideias que eu senti, liguei a câmera e comecei a falar com você. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário, te vejo no próximo vídeo. It's time for action. Você é um criador do futuro.